incrível, essa aula incrível. Jetson, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por aceitar esse convite para a gente falar aqui para esses nossos colegas dentistas, a arte que você domina tão bem, que é a comunicação. Muito obrigado e seja muito bem-vindo, meu Jetson. Obrigado, João. Para mim é uma alegria, um prazer estar com vocês aqui. Tenho certeza que vai ser muito produtivo aqui esse nosso bate-papo. Bacana. Jetson, a odontologia, ela sofre um pouquinho na questão de que nós, dentistas, na graduação, na faculdade, nós somos treinados a serem técnicos, né? A executar, a sentar no mocho, sentar o paciente na cadeira odontológica e executar o tratamento em si. Mas hoje, principalmente no mundo moderno que nós vivemos, a gente sabe que é necessário muito mais do que isso, muito mais do que a parte técnica em si. Né? Então, tudo isso que a gente faz, esse trabalho muito bacana de consultoria, de mentoria sobre gestão para a odontologia, e justamente é uma área que a faculdade fica devendo. E a parte da comunicação, o saber se comunicar, é muito importante na nossa odontologia, até porque ainda estamos vivendo uma parte de transição, Jetson, de muita fobia, né, na odontologia. Então, a gente lida isso principalmente com as pessoas, os adultos, né, lidam muito com isso. E eu quero te perguntar o seguinte, Jetson, a comunicação, ela é uma coisa nata de cada ser humano ou é possível aprender a se comunicar cada vez melhor? Ok, bom, a comunicação é algo nato. O grande problema que a gente enfrenta é que nem todas as pessoas foram motivadas ou estimuladas a se comunicar abertamente, sem interrupções. Eu digo na fase de criança, porque nós somos hoje, né? Nós somos hoje o resumo da somatória de tudo que a gente viu, ouviu, vivenciou durante toda a nossa vida e principalmente na fase da infância. Então, muitas crianças, quando elas são estimuladas a poder se comunicar, expressar o seu pensamento, elas se tornam adultos com facilidade para essa comunicação. O contrário também acontece, e isso é muito comum, infelizmente, onde muitos pais ficam tolindo seus filhos, ficam proibindo que eles se expressem de maneira livre. E essas crianças elas vão crescendo com essas travas. Aí é muito fácil a gente identificar isso no período de escola. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade na época da minha escola em opinar dentro da sala de aula, em expressar aquilo que eu pensava. Eu ficava muito travado em relação a isso. Sim. Por quê? Porque eu não fui estimulado a falar, a expressar os meus pensamentos enquanto criança. Então, isso vai se refletir na fase adulta. Da mesma forma, profissionais de diversas áreas, e não é diferente na odontologia, onde nós temos pessoas muito capacitadas, estudaram para exercer a profissão, porém, tem certas dificuldades, certas traves que as impedem de expressar, de se comunicar melhor em função disso. Então, basicamente, a comunicação é algo natural, porém, muitas pessoas estão travadas e precisam de alguns ajustes para destravar isso que é natural. Tá? E o bom é que nós temos hoje muitas técnicas, muitos recursos que ajudam as pessoas a se destravarem para poder comunicar melhor, que é fundamental. Comunicar é fundamental, porque quando você já dizia o velho guerreiro, o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica, né? Que quer dizer se enlaça, se prende, se enrola. Se atrapalha todo, né? Se atrapalha todo. E não adianta a gente ter conhecimento aprofundado, seja lá na área qual for, e a gente não souber expressar, fazer com que as pessoas saibam que nós temos aquele conhecimento. E
No caso da odontologia, como na maioria das profissões, nós precisamos de uma boa comunicação com o nosso cliente, com o paciente. A gente precisa disso. Sim. Né? Quanto mais eu me comunico, com a forma como eu me comunico, vai fazer com que aquele paciente, aquele cliente, ele queira estar sempre comigo, ele queira voltar a estar comigo ou não. Né? E nós temos essa experiência. A comunicação facilita a venda, né, Jefferson? Com certeza, com toda certeza. Quando o profissional ele se comunica melhor, com toda certeza ele vai conquistar aquele cliente. Por quê? Isso é importante. Quando o profissional ele é bom naquilo que ele faz, isso é ótimo, lógico. Nós temos que ser especialistas naquilo que nós fazemos. Porém, existe muitos especialistas nessa área. Existem muitas pessoas que sabem fazer bem aquilo que se propõe. Mas quando eu vou em alguém que faz bem algo e vou numa outra pessoa que também faz bem aquela mesma coisa, eu vou sempre optar por aquela pessoa que me conquistou, não pelo profissionalismo apenas, mas pela comunicação, pela conexão, porque comunicar é você se conectar com a pessoa. E aí entra diversos aspectos na comunicação, principalmente o emocional. Né? Quando você consegue conquistar a emoção de alguém, você conquista tudo. Tem uma frase que diz: se você conquistar o coração, a mente e o corpo vêm junto. É um pacote. Verdade. Né? Verdade. É um pacote. Verdade. Então, comunicar é isso. Comunicar é buscar conexão com o cliente, com o paciente, para que esse cliente, esse paciente, queira estar conosco. Verdade. Você falou uma coisa muito interessante, Jetson. Eu lembro muito que na infância, né, numa infância recente, principalmente no interior, os nossos pais e avós diziam o seguinte: olha, quando você está na sala com adulto, você não fala. Isso. Você não fala. Quem fala, criança não se mete em conversa de adulto. E isso travava de uma forma, não é não, Jetson? Totalmente. E uma coisa interessante, João, é que aquela criança cresce, mas a informação que fica na cabeça, no inconsciente dela é: diante de adulto, você não fala. Então, a criança cresce, mas a mensagem fica: diante de adulto, você não fala. Então, ela vai ficando travada e diante de adultos depois, mesmo ela já sendo adulta, ela não consegue falar. E o impressionante é que nessa área da psicologia ou da neurociência, muitas coisas são muito mais fortes do que aquela vontade que a pessoa tem. Por isso que muitas pessoas, às vezes, precisam de uma certa terapia, de um acompanhamento para poder destravar. É aquela coisa assim, o cara diz assim: não, mas eu sei que eu posso falar, eu sei que eu sou adulto, eu sei. Mas na hora que ele está diante das situações, os sentimentos que estão ligados a essa informação que você acabou de relatar aí, ele é muito mais forte. O inconsciente, na verdade, é muito mais forte. Então, quando a gente consegue dar um significado diferente daquilo que está no inconsciente, aí sim nós conseguimos mudar no nosso tempo presente. Temos que ressignificar muitas coisas que estão gravadas no inconsciente, para que a gente possa ter, agora na nossa fase adulta, um outro tipo de comportamento, de reação, diante das situações que nós nos deparamos hoje. Porque, na verdade, 90% das nossas decisões são baseadas na emoção. E 80% das nossas reações está ligada ao inconsciente. Quase tudo no nosso dia a dia é direcionado pelo inconsciente. Um exemplo muito simples
é o dirigir um carro. Quando você aprende a dirigir, não é mais o teu consciente que está dirigindo, é o teu inconsciente. Você não fica pensando em botar uma marcha, e mesmo que o carro seja automático, você não está mais pensando em como você vai fazer uma curva, você não fica pensando em nada disso, você automaticamente faz. Você Sim. entra no carro, abre o carro e vai dirigindo. E às vezes você passa por alguns caminhos que você diz, epa, eu errei o caminho, mas não, porque o seu inconsciente está já programado para sempre passar por um caminho que ele vai por ali, mas você queria ir para um outro caminho naquele dia. Mas como o seu inconsciente é que está dirigindo o carro, ele vai te levando por aquele caminho que você diariamente segue. Então, o nosso Verdade. inconsciente, ele é muito poderoso. Por isso que é importante a gente identificar. Nós precisamos identificar essas situações que ocorrem no nosso dia a dia. É aquela célebre frase conhece-te a ti mesmo. Você identificar onde está algumas pendências nessa área de comunicação, você reconhecer se precisa melhorar nisso, se você deixa a desejar em algumas áreas, para começar, então, um trabalho de mudança. E toda mudança, ela depende de repetição, né? Porque Sim. só existe poucas maneiras da gente aprender as coisas. Através de trauma, através de emoção forte ou através de repetição. Então, nós precisamos repetir várias situações, vários comportamentos para que aquele comportamento ele possa descer para o inconsciente e, a partir daí, fazer parte do nosso dia a dia para que a gente não precise mais pensar em fazer aquilo, mas automaticamente a gente passa a fazer. E comunicar é dessa forma. A gente aprende através de repetições e quando menos a gente espera, a gente já está com um comportamento diferente, onde a gente se comunica melhor, onde as pessoas estão nos escutando mais. Isso é muito importante, a diferença de escutar e ouvir. As pessoas, Sim. a gente tem que buscar que as pessoas nos escutem, né? Então, isso é muito importante. E, certamente, no ramo da odontologia, nós vamos ter muitos resultados positivos se melhorarmos a área de comunicação. E quero até parabenizar você e a todos que estão aqui na live por esse tema, porque é de vital importância para um melhor resultado na área profissional e financeira, em qualquer área, e não diferente para os profissionais de odontologia. Claro, claro. Nós vivemos hoje um momento que, como eu falei, nós vivemos uma fase de transição onde ainda chega nos nossos consultórios odontológicos muitas pessoas com uma fobia muito grande. Aqui o doutor Max dando boa noite para a gente. Boa noite, doutor Max. Seja muito bem-vindo, meu querido. Então, nós ainda nos deparamos, principalmente pessoas de 40, 50, 60 anos e idosos, com traumas fortíssimos da odontologia, daquela questão da odontologia que ainda não era uma odontologia tão humanizada como é hoje, entendeu? Até tecnicamente deficiente, né? Pela evolução da tecnologia que aconteceu nos últimos anos, sobretudo nos últimos 5 anos, né? E assim, você dominar uma comunicação, saber se comunicar bem, saber se comunicar numa linguagem que o teu paciente entenda, né? Porque a força da comunicação não é tanto o que você diz, mas como a outra pessoa te compreende, né? Isso é que é fundamental. Então você precisa usar uma linguagem simples, porque naquele momento você está vendendo. Então, se você tem o domínio da comunicação, você vai vender bem melhor, porque o paciente que chega no seu consultório, ele só está sentindo dor, mas ele não tem tanta consciência do que você vai tratar. Então, você precisa ser uma comunicação para explicar ele de uma forma objetiva, que aquilo vai melhorar a qualidade de vida dele. Então, a comunicação nesse momento é fundamental, né, Jetson? Com toda certeza, e uma coisa muito importante também, João, é que um cliente, um paciente que você conquista, ele vai ser o seu marketing.
Porque uma Perfeito. pessoa, quando conquistada, ela faz questão de divulgar Perfeito. aquela pessoa, aquele profissional. E a gente pode ver isso em qualquer área. Quando você, por exemplo, vai em um restaurante, você gosta da maneira como você foi atendido, ou da comida, você gostou, você já fala para os seus amigos, para os parentes, poxa, fui no restaurante, que comida maravilhosa, o atendimento. Você automaticamente fala. Isso é natural do ser humano. Natural. Né? Então, No quando você nosso curso, conquista um Jetson, cliente, né? Quando conquista um é, cliente, esse cliente ele vai fazer marketing para você. Ele vai dizer perfeito. para o amigo, para o parente, para o colega de trabalho que conheceu um profissional excepcional, que gostou demais, que a pessoa é humana, que a pessoa conversa, que deixou ela à vontade. Então, isso é muito importante, porque tem o efeito dominó no sentido positivo. Um que vai tocando o Sim, outro, que vai tocando o outro, que vai tocando o outro. Então, isso é sim, fundamental. É uma bola de neve positiva que vai acontecendo. Né? Então, perfeito. esse aspecto é muito importante na vida do profissional em odontologia. No nosso curso, nós temos um módulo que o título do módulo é o seguinte: Como transformar pacientes em fãs. Né? Então, você já imagina como é o comportamento de um fã, né? Por um ídolo, por aquela pessoa que ele admira. Né? Então, esse módulo é muito bacana, porque assim nós temos métodos que a gente aplica nesse módulo para dar o passo a passo de como fazer com que aquele seu paciente fique idolatrando você, que imagina, ele era um paciente, agora já é um fã seu, é diferente, né? Então isso é muito forte, então esse poder da comunicação é fundamental nesse momento. É verdade, isso é verdade. E são várias coisas que podem ser utilizado para você conquistar, né, aquele cliente, para que ele se torne esse fã. É muito importante. Primeiro que existe o aspecto de que, de uma forma geral, quando as pessoas elas estão indo ao dentista, principalmente na cultura brasileira, infelizmente, quando vai ao dentista é porque está necessitando. Né? Poucas Sim, pessoas vão preventivamente. A verdade. maioria vai quando tem um problema, surgiu um problema, aí ele Sim, vai. E a maioria das pessoas tem um certo trauma a respeito do dentista, mas não é do dentista, do profissional em si, mas dos relatos. E, às vezes, de alguma coisa que ela mesma vivenciou. Né? Então, a pessoa já vai um a pouco tensa. associação com dor, a associação com Isso, dor no passado, né? exatamente. Então, a pessoa já vai tensa. Ela já fica na sala de espera meio tensa. Quando vai chegando a hora dela, ela já está meio preocupada. Então, muito importante, através da comunicação, se quebrar isso, né? Quebrar esse momento de tensão, para que a pessoa possa relaxar. E nada melhor do que uma comunicação. Existe É, uma hipnose, né, de Erickson, que é uma hipnose, não aquela hipnose que as pessoas geralmente conhecem, de ficar olhando um pêndulo para deixar a pessoa hipnotizada, como se ficasse robotizada. Não. A hipnose de Erickson é uma hipnose feita através da conversação, onde, através da conversa, você vai conduzindo o paciente ou a pessoa para um local que você deseja, através da conversa. Então, é muito importante que o profissional ele desenvolva essa habilidade de conversar, para que a pessoa verdade. possa, sabe, ir relaxando. E nada melhor do que você criar uma conexão, que hoje é Fundamental. chamado de rapport. Na verdade, são nomes, nomenclaturas novas para coisas antigas. Né? É, É, e para você despertar, na verdade, o que se busca nessas nomenclaturas todas é despertar confiança no seu interlocutor, né? Fazer com que ele acredite e confie fielmente em você que ele está fazendo negócio com a pessoa certa e com a pessoa que vai resolver o problema dele. exatamente. E existe um método, uma técnica
E está até em um livro de um PhD em psicologia, um americano, que o livro é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Como Convencer Alguém em 90 Segundos. É um livro, é um best-seller. Eu sugiro para quem quiser conhecer ainda mais da área, adquira, o livro é muito bom, tem uma leitura agradável, mas convencer de quê? O livro trata de como você convencer o seu interlocutor de que você é a pessoa certa, de que você é o profissional certo, de que ele está no lugar certo, com a pessoa certa, adquirindo o serviço certo. E em 90 segundos você consegue despertar isso naquela pessoa que te ouve, teu interlocutor. 90 segundos você pode ganhar ou perder aquela pessoa, a depender do que você vai fazer em 90 segundos. Então, isso é muito importante para que a gente possa, logo de cara, conquistar aquela pessoa, para que ela possa relaxar e se sentir confiante que está diante de uma pessoa que vai fazer bem para ela, né? Que está interessada no bem dela. Isso é muito importante. Jetson, em cima do que você acabou de falar aí sobre a atenção das pessoas que chegam no consultório odontológico, né? A gente sempre fala também da importância da comunicação, além da verbal, a comunicação visual da sua recepção, né? Precisa ser muito bem cuidado. A comunicação, como você faz com o seu paciente na questão, quando você entrega um receituário de uma prescrição de alguma medicação. Então, essa comunicação também precisa ser muito, muito antenada e muito harmônica com tudo aquilo que você faz verbalmente. Mas é se preocupar com a comunicação visual do seu consultório odontológico. Essa comunicação também ela é muito importante, não é, Jetson? Sim. Na verdade, a verbalização na comunicação corresponde a apenas 7%. Então, na comunicação, a verbalização só corresponde a 7%. 38% é a inflexão de voz e 55% é a expressão corporal e facial. Então, note que verbalizar, lógico, é importante, você tem que usar as palavras certas, porém, a inflexão de voz, ela corresponde a 38% no processo de convencimento ou de comunicação. Agora, o corpo e o rosto, 55%. Então, veja que é muito importante, o que você falou, tem que haver congruência entre o que você está falando, sua inflexão de voz e o seu corpo, sua postura corporal e facial. A pessoa tem que olhar para você na hora que você está comunicando e falando e ela perceber no seu rosto que você está feliz em recebê-la, que você está feliz em ela estar ali. O corpo tem que demonstrar confiança, ela tem que olhar para você na hora da comunicação e ela sentir firmeza no profissional. Então, essa é uma das primeiras coisas que, inclusive, no livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, a primeira coisa é a atitude. A minha atitude, antes que eu diga qualquer coisa, a minha atitude vai ser percebida pelo meu interlocutor. A minha atitude, se eu estou com uma atitude positiva, se eu estou com uma atitude de uma pessoa feliz, ou se eu estou triste, se eu estou preocupado, isso tudo será notado. Nós temos essa percepção, né? É fácil a gente falar sobre isso, porque nós somos seres humanos e nós percebemos esses elementos das pessoas quando a gente vai em algum lugar. A gente logo de cara percebe se aquela pessoa, se ela está chateada, se ela está feliz, se é uma pessoa confiante ou não, se ela demonstra segurança ou não. Isso antes de qualquer palavra. Sim. Né? Isso antes de qualquer verbalização. Então, é muito importante essa preparação inicial, na hora que eu vou falar com o meu paciente, na hora que eu vou conversar com o meu cliente. Eu preciso estar já certo de que eu estou com a atitude correta. E isso a gente prepara, a gente faz isso antes.
É um processo que a gente prepara antes. Da mesma forma que o profissional, antes de atender o cliente, você entra na sala ou no consultório, geralmente já está lá todo o equipamento pronto ali na mesa. Que a assistente geralmente é que faz esse processo, deixa tudo arrumadinho, sair um paciente, antes de entrar o outro, ela já arrumou, já limpou, já jogou fora um algodão, alguma coisa, já pegou outros aparelhos que já estão esterilizado, já colocou ali, quando a gente entra já está prontinho ali. Ou seja, houve uma preparação para receber o cliente ali no consultório, no local onde vai ser feito o procedimento. Da mesma forma, na questão comunicação, a gente tem que se preparar antes para começar a comunicar. Lembrando que a comunicação começa antes da verbalização. O corpo fala, né, meu amigo? Tem até um livro que tem esse título, né? É como você chega, na hora que você chega para falar. Aí existem algumas dicas, João. Dependendo da realidade de cada profissional, se o profissional ele tem condição e se fizer isso é muito bom, vai atender o cliente, está lá na sala de espera. Ele, antes de receber esse cliente na sala do procedimento, é ele sair, ele ir na sala de espera e cumprimentar os clientes que estão ali, o paciente. Isso já vai quebrando aquela tensão, aquele gelo, entende? Já vai fazendo com que o cliente veja que você, poxa, que esse cara é bacana, olha que profissional legal, veio aqui falar com a gente. Sabe, isso vai trazendo... Aproxima, né? Aproxima as pessoas, né, Jete? Isso, já vai criando a conexão, que é o que a gente precisa numa boa comunicação. A gente precisa se conectar. Então, quando eu vou lá e já falo com o meu cliente que está me esperando, e eu já sei quem está lá, uma coisa muito importante, procure falar o nome do cliente. Procure falar o nome, se você já sabe que quem está esperando é o Marcos, é a Lúcia, é o Pedro, é a Rita, você já chega lá e fala o nome. Olha, o som mais importante que existe para nós é o som do nosso nome. Isso é fruto de pesquisa, comprovado. O som que o ser humano mais gosta de ouvir é o som do próprio nome. Porque te dá identidade, é identificação. Quando a gente escuta alguém falar o nosso nome, poxa, ele gravou meu nome. A gente se sente importante, né? Isso, é verdade. Se sente importante. Então, eu já vou criando uma conexão com aquela pessoa. Então, você já falar o nome daquela pessoa, ir lá, dar um alô. Olha, pessoal, vou atender agora aqui o Marcos, daqui a pouco eu te atendo, viu, Rita? Nossa, isso você já quebrou gelo. A pessoa já vai gostando de cara de você. Então, vai ficando mais fácil. A confiança começa agora ali a ser estabelecida. É lógico que a gente está falando aqui basicamente e principalmente para aquela conexão inicial, aquele cliente novo, né? Ou então aquele cliente que já é cliente, mas você ainda não teve esse tipo de comportamento com ele para aproximar. Sim. Né? Para deixar apenas de ser um paciente. O bom é quando o seu paciente te vê como um amigo. Aí, meu irmão, existe um laço ali que dificilmente é quebrado. Então, para que isso aconteça, tem que ter essa comunicação que começa, vou voltar a falar, repito, comunicação começa antes de verbalização. Tá? E vale a pena até ressaltar aqui que nós contribuímos com a comunicação do mundo, nós dentistas, né? Contribuímos com a comunicação do mundo, que a gente trabalha com, em cima dessa informação que você falou, que mais de 50% é a expressão facial e corporal. Nós trabalhamos o sorriso, né? O sorriso em qualquer idioma, ele abre portas e desperta uma simpatia, né? Então nós somos os privilegiados, né? E é até uma dica, né, que você acabou de falar, na comunicação, você chegar para o seu cliente e você dizer, olha, fulano, nós vamos fazer um trabalho aqui extraordinário, aqui no seu sorriso,
que você com certeza vai ter mais portas abertas no seu trabalho, nas suas interações sociais. Por quê? Porque todo mundo gosta de um sorriso bonito. Sorriso abre portas e nós vamos deixar esse seu sorriso lindo. Poxa, isso já vai abraçando a pessoa, né? A pessoa já vai vendo que o benefício de estar ali é algo realmente que vale muito a pena. Mas é importante que seja falado. Porque o que acontece? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que sorriso abre portas. Todo mundo sabe que uma dentição perfeita é algo muito valorizado. As pessoas sabem disso, mas se você não falar, não desperta a emoção nela. Perfeito, então, gente. Quando Perfeito. você fala, quando você expõe isso, você desperta uma emoção nessa pessoa, porque ela passa a se imaginar daquela condição, que é uma outra técnica que a gente utiliza na comunicação. Levar a pessoa a se visualizar dentro de uma situação que a gente deseja. Então, quando eu quero levar esse cliente a ele relaxar para o tratamento ou motivá-la até fazer um tratamento mais específico que ela está precisando, mas às vezes ela não está querendo por algum motivo, é você levar essa pessoa a se imaginar ela com aquele sorriso diferenciado, ela com aquele dente no lugar certo. Fulano, olha só, se imagina aí quando você agora der um sorrisão com esses dentes alinhados, com esses dentes mais brancos. Imagina como vai ser a reação das pessoas. Então, ela começa a visualizar. E quando O doutor Fábio está concordando aqui com você, viu? O doutor Fábio disse que é verdade, é isso mesmo. É por aí. E essa é a intenção da comunicação. É levar a pessoa a querer fazer algo que a gente sabe que é bom para ela. Né? Comunicar é persuadir. Não, aí tem a diferença, né? De persuasão para manipulação. São coisas bem distintas. Manipular. Destaca aí qual é essa diferença de persuasão para manipulação, Jetson, por favor. Manipular é você levar alguém a fazer o que você quer. Quando você leva uma pessoa a fazer o que você quer, você está manipulando. Mas quando você leva a pessoa a querer fazer o que você está sugerindo ou querendo, isso é persuasão. Na manipulação, a pessoa faz mesmo sem ela ter a noção do que está acontecendo. Ela até não está querendo, mas você, por algum argumento ou outro, você conduziu ela a fazer. Isso é manipular. Mas quando você mostra, através de argumentação, que aquilo que você está indicando é bom para ela, ela vai ter benefício, aí sim ela quer agora fazer. Existe um querer da pessoa, aí é persuadir. Você persuadiu uma pessoa, ela agora quer fazer aquilo, ela agora quer estar ao teu lado, ela agora quer andar junto na mesma direção, porque você mostrou que ela será beneficiada fazendo aquilo que você está mostrando. Isso é persuadir. Então, no momento da venda na odontologia, a persuasão ela é fundamental, né? Porque é importante você fazer o que o paciente entenda que ele necessita daquele tratamento odontológico para melhorar a vida dele. Ele será um beneficiado. Então, aí se aplica uma persuasão muito, muito bem-vinda, né, gente? É verdade. E é interessante que você falou a respeito disso. E o conceito de marketing é isso. Marketing é você levar as pessoas a ter consciência de uma necessidade consciente ou inconsciente e fazer com que essa pessoa queira suprir essa necessidade. Isso é uma das descrições de marketing, que é a que mais eu gosto. Marketing é você despertar naquela pessoa ou fazer com que aquela pessoa entenda que ela tem uma necessidade. Essa necessidade pode ser consciente ou inconsciente.
e levar essa pessoa a querer suprir essa necessidade. Por exemplo, quando a pessoa quebra um dente e ela está sorrindo, ela vai diante do espelho, ela está vendo que é uma necessidade consciente consertar aquilo e botar o dente no lugar, porque ela só está vendo ali o dente faltando. Então, sim, isso é uma necessidade consciente. Deixa eu botar aqui para carregar. Acho que carregando aqui. Isso é uma necessidade consciente, porque ela está vendo. Mas ela não tem consciência de que se está faltando algum dente, a mastigação dela não será perfeita e isso vai trazer para a saúde dela alguns danos. Isso é uma necessidade, mas ela não vê. Ela não sabe disso. Então, o marketing é justamente o que o profissional precisa fazer, é levar a pessoa a ter consciência dessa necessidade dela. E despertar o desejo de realizar aquilo. Né? Despertar o desejo. Porque uma coisa é o que você precisa e a outra coisa é o que você quer. Isso. Né? Então, tem muita gente que, às vezes, sabe que precisa fazer aquele tratamento, mas ele não quer porque ele não tem um nível de consciência tal que faça despertar o desejo para realizar aquele tratamento. Né? Então, isso é muito importante. Né? Então, não é somente você, como dentista, detectar a necessidade daquele tratamento. Ok, detectou a necessidade é a parte técnica, é a parte do diagnóstico. Mas aí você precisa vender e despertar o desejo no paciente para que ele entenda e se conscientize de que é importante fazer aquele tratamento para o bem dele. Né? Com toda certeza, é verdade. Verdade. Aqui o Elazier está dizendo, eu contribuo com a comunicação, tem um livro chamado Comunicação Baseada em PNL, Programação Neurolinguística. Parabéns, Elazier, parabéns, você contribui muito bem com a sociedade com esse livro, né? As pessoas precisam ter acesso à comunicação, como é sabido, né? Quem tem informação tem o poder, sempre assim. Jedson, eu queria te falar o seguinte, em cima da questão da persuasão que você explicou muito bem, é basicamente despertar na outra pessoa uma consciência, né, de uma necessidade de ação, né, Jedson? Exatamente. É você levar aquela pessoa, através de argumentação, a estar do seu lado em uma ideia. Então, você tem uma ideia, você tem algo que você sabe que aquela pessoa está precisando, está necessitando, e através da argumentação, você mostra para ela, convence ela, né? Porque persuadir é convencer. Você convence ela através de argumentos de que ela precisa daquilo, de que ela necessita daquilo, que aquilo vai beneficiá-la. Porque esse é o objetivo. O objetivo da venda, no caso do profissional de odontologia, que é vender o serviço dele, mostrar que aquele serviço vai trazer benefício para aquela pessoa. Isso é muito importante. Agora, no aspecto, João, da comunicação, é muito importante que a gente trabalhe a questão da confiança, para que a pessoa possa estar diante do profissional mais relaxado, mais à vontade. Então, é muito importante que a pessoa se sinta confiante. E alguns elementos ajudam a despertar ou gerar ou criar esse aspecto de confiança. A primeira coisa é a atitude, né? O profissional precisa ter uma atitude positiva, diante do seu cliente, do seu paciente. A outra coisa é a forma com que esse profissional se veste. A roupa fala muito, tá? A roupa fala muito, muito. Então, uma das coisas, por exemplo, que no Brasil, eu não sei se é uma questão cultural, porque o nosso clima às vezes não favorece, é que geralmente o dentista ele não usa muito gravata junto com o seu
a roupa que se coloca por cima, o avental, não sei se a palavra é O essa. jaleco, jaleco. O jaleco. Jaleco. Então, nos Estados Unidos é muito comum, né? Os Sim. profissionais da área de saúde, eles usam o jaleco, mas por baixo eles estão de camisa e gravata, né? Porque Sim. a gravata, ela é símbolo de autoridade. Então, geralmente, quem é que usa a gravata, né? São pessoas que estão em posição de liderança, de gerência, né? Destaque, né? De destaque. Então, no nosso inconsciente, quando a gente vê um profissional que ele está de gravata, passa para a gente uma maior confiança. Isso transmite para a gente de maneira automática. É aquilo que eu falei sobre o inconsciente. Sobre o inconsciente. Então, o nosso inconsciente, quando diante dos nossos olhos aparece alguém de gravata ou que está bem vestido naquela área específica, automaticamente surge um sentimento de maior confiança. Aparenta para a gente que aquela pessoa sabe fazer muito bem o que ela faz. Pode até não saber, mas para o nosso inconsciente é sinal de que sabe. Então, isso ajuda demais na construção de autoridade e de confiança nessa relação cliente-paciente. Isso é muito importante. É uma outra forma de comunicação, né? Você se comunica a qualquer momento, a todo instante, principalmente na sua indumentária, na sua roupa, né? Isso, muito importante. E, na verdade, essa é a segunda coisa vista na comunicação. A primeira é a sua atitude. Como você chega diante da pessoa. Primeira coisa que é vista. A segunda é a maneira que você está vestido. A maneira como você está vestido é a segunda coisa, ou segundo elemento, que vai mostrar para aquela pessoa se você é autoridade ou não, se você sabe fazer bem ou não o que você está fazendo, porque é isso que vai ser despertado nas emoções dessa pessoa, segundo as informações que já estão no inconsciente dela. Porque a coisa mais poderosa que existe é quando você aprende a se comunicar com o inconsciente. Porque 90% das nossas decisões estão baseadas no inconsciente. Então, quando você aprende a comunicar com o inconsciente das pessoas, você vai ter um melhor resultado. E essa comunicação, na sua maioria das vezes, na maioria das vezes, é sem palavras. Sabe? Verdade. Sem palavras. Verdade. As palavras é apenas um detalhe na comunicação. É onde as pessoas precisam despertar. O Elazier mandou uma mensagem aqui participando da nossa live. Muito obrigado, Elazier, pela sua participação. Ele fala o seguinte: a roupa é um gatilho de autoridade. É verdade. E é verdade. Roupa é um gatilho de autoridade, que o Elazier fala aqui. Sim, sim. Gatilho mental. É muito importante os gatilhos mentais. Gatilho mental é aquela informação que já está registrada no seu inconsciente e que, diante de situações, de uma imagem, de uma frase, de uma palavra, esse gatilho é acionado e você tem reações automáticas diante dele. Ou seja, o gatilho mental leva você a ter reações sem que você pense. É algo que é bom quando o profissional é honesto, direito, que é o melhor para a pessoa. Mas pode ser algo ruim para quem está lá do outro lado, se essa pessoa ela não está com boa fé, não está com boas intenções, e se ela tem essa técnica desenvolvida de gatilhos mentais, e isso muitos vendedores utilizam, e fazendo com que as pessoas comprem coisas que não querem, e depois elas se arrependem, mas foram levadas através de gatilhos mentais a ter reações. Né? Então, e aí é a manipulação que é aplicada nesse momento. Exatamente. É aquela coisa, é a faca de dois gumes. Ela corta de um lado e pode cortar do outro. Então, se você é um profissional e você está buscando, de fato, contribuir com o seu cliente, o seu paciente, você quer favorecer o seu paciente, o seu cliente, então você vai utilizar essas ferramentas para beneficiar, para convencê-la, para persuadir, não para manipular. Perfeito, perfeito. Jetson, eu quero fazer uma colocação.
que eu quero que você ajude a ampliar a visão da nossa categoria da odontologia, dos dentistas que estão participando dessa sua aula que você está dando aqui. Na odontologia, na clínica odontológica, no consultório odontológico, como todo e qualquer negócio, também tem os pacientes com comportamentos muito temperamentais, né, com comportamentos difíceis, vamos utilizar essa frase assim. E nesse momento, como é que se faz uma comunicação equilibrada com esse tipo de paciente que tem esse tipo de comportamento difícil? Um dos aspectos da comunicação é você conhecer o seu interlocutor. Quanto mais você conhece aquela pessoa com quem você está comunicando, você vai saber como lidar com essa situação. Então, de imediato, no primeiro momento, você está conhecendo aquela pessoa naquele dia, é um paciente que você não teve outros momentos de conversação com ele, e você já percebe que é aquela pessoa mais difícil, mais rude, procure ouvir mais. Procure ouvir mais, para conhecer um pouco da situação dele. E procure, aí é onde entra o rapport. Né? Sim. Rapport é quando você se coloca no lugar da pessoa. Tá? Rapport é você se colocar no lugar dela, é a empatia. A melhor palavra para a gente traduzir o que é rapport na nossa língua portuguesa seria empatia, você se colocar no lugar do outro. Né? Então, aquela pessoa, ela é daquele jeito porque coisas aconteceram na vida dessa pessoa que forjaram ela daquela maneira. Né? Então, é conversar, procurar entender essa pessoa um pouco, para que essa pessoa possa confiar em você. Quanto mais essa pessoa confia em você, mais ela vai relaxar e mais ela vai se abrir ainda mais com você. E uma coisa muito interessante da comunicação é que, muitas vezes, a nossa comunicação não é de falar, a nossa comunicação é só de ouvir. A pessoa, muitas vezes, precisa apenas que você a escute. Sabe? Quando você escuta aquela pessoa, aí você vai ter elementos para poder conversar com ela, falando na área específica que ela precisa. Porque se você fala e não deixa a pessoa se expressar, você vai estar falando e tocando em áreas que não vai tocar naquela pessoa, porque você não está falando de algo que é de interesse dela. Sim. Então a gente precisa escutar aquela pessoa, né? Fazendo perguntas, e aí, seu fulano, como é que o senhor está? Está tudo bem? O senhor é daqui mesmo? De onde o senhor é? Aquela coisa de conversa de camarada, que um dos aspectos dos 90 segundos para você convencer alguém de que você